Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Vou fazer aqui uma aula a respeito de amplificador operacional. Lembrando inicialmente que esse assunto é muito extenso. Eu vou tentar aqui fazer um resumo para vocês entenderem a base do amplificador, como é que ele funciona, para que ele funciona, e chegar no ensaio que nós faremos aí no laboratório daqui uns dias, o ensaio de comparador de tensão. Tá? Então, para fazer o ensaio é ideal que nós tenhamos essa base aí, pelo menos, preliminar, certo? Se porventura aparecer depois aí alguma dúvida sobre o assunto, que com certeza irá aparecer, vocês podem deixar nos comentários aí, ou também depois nós podemos comentar em sala de aula. Beleza? Não vai dar para falar tudo, porque senão esse vídeo vai demorar umas 20 horas, tá? Eu vou tentar resumir bem e vou tentar também depois marcar, separar por capítulos, para ficar mais fácil para vocês revisarem o vídeo. Deixa um comentário também se gostou, porque eu vou tentar fazer mais vídeos, né? Ultimamente está meio difícil, meio corrido, mas vamos dar um jeito de melhorar isso aí. Beleza? Vamos lá. Então, inicialmente aqui, o amplificador operacional, ele também é chamado de AO, né, que seria uma abreviação de amplificador operacional. É um CI, ou seja, um circuito integrado, né, com características que o aproximam de um amplificador ideal. Nós vamos comentar mais sobre o amplificador, mas amplificador, para ficar fácil de nós imaginarmos o que é um amplificador, a gente pode pensar naquele amplificador de som do carro. É o jeito mais fácil de lembrar o que é um amplificador. Então, o amplificador nada mais é do que ele recebe um sinal, muitas vezes pequeno. O sinal pode ser de tensão, pode ser um sinal de áudio, pode ser outra coisa do tipo, e ele vai aumentar esse sinal. O rádio do carro faz isso, né? Ele recebe ali um som mais baixo e o amplificador aumenta esse som e você consegue ter um som mais alto lá na caixa de som. E aqui ele fala que aproxima de um amplificador ideal. O ideal, ele tem algumas características que daqui a pouco nós vamos comentar um pouco delas, tá? É um circuito versátil, muito aplicado em áreas de eletrônica, né? Então, na eletrônica é um circuito muito utilizado ainda no amplificador operacional, né? Como por exemplo instrumentação, circuitos industriais em geral, né? Circuitos de áudio, filtros de sinais, entre outros. Então tem várias aplicações aí, inclusive nós faremos uma aplicação bem interessante no laboratório. Tá? O nosso ensaio operacional vai ser bem interessante. O nome operacional, né, amplificador operacional, se deve ao fato de, inicialmente, ele ser utilizado principalmente para realizar operações matemáticas. Então, quando descobriram esse circuito, quando iniciou-se o uso dele, o pessoal usava basicamente para fazer operações matemáticas, soma, subtração e por aí vai. Por isso que deu esse nome dele de operacional. Certo? Aqui nós temos os terminais do amplificador operacional. Então, normalmente, o desenho do amplificador operacional é um triângulo, como vocês podem ver. A esse triângulo são acrescidos aqui os terminais de alimentação. Então, vocês vão ver que está marcado mais VCC e menos VCC, ou seja, esse operacional é alimentado por uma tensão simétrica, já falaremos mais sobre isso. Nós temos aqui uma entrada com o sinal de mais, denominada entrada não inversora. E aqui embaixo, essa entrada com sinal de menos, nós chamamos de entrada inversora. Certo? Então nós temos basicamente duas entradas, uma não inversora e uma inversora. E aqui no final nós temos a saída do nosso operacional. Então é um circuito integrado, ou seja, esse símbolo que vocês estão vendo está dentro de um chip eletrônico, o qual é alimentado por tensões simétricas, e eu vou ter aí uma entrada inversora e uma não inversora que vão desempenhar várias funções dependendo da forma como o meu circuito integrado estará ligado. Beleza? Seguindo aqui, falando já sobre os terminais de alimentação do nosso operacional. Então, ele é alimentado por uma fonte simétrica. O que é uma fonte simétrica, pessoal? Eu posso pensar, por exemplo, nisso aqui. Ó. Eu pego aqui uma fonte
pego aqui outra fonte, tá? Então vamos imaginar que eu tenho duas fontes iguais. Vamos imaginar que a de cima é de 12 volts e a de baixo também é de 12 volts, certo? Se porventura eu pegar aqui um sinal aqui no meio e falar que esse sinal é minha referência, tá? Se eu pegar esse sinal como referência, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu tenho aqui um multímetro também, né? E vamos imaginar que eu estou medindo essa tensão. Eu deixo essa ponta aqui fixa no multímetro, no terminal comum. Opa! No comum, que é o negativo, né? Se eu fizer uma medição para cima, eu vou ter um sinal de 12 volts, certo? Se eu pegar aqui a pontinha vermelha do multímetro e medir aqui em cima, eu vou ter 12 volts. Se eu pegar a mesma ponta vermelha aqui do multímetro e medir aqui embaixo, como o meu comum está travado aqui no meio, eu vou ter aqui um sinal de menos 12 volts. Então, o que vem a ser a fonte simétrica? A fonte simétrica, eu tenho aqui um ponto comum, certo? Eu tenho um ponto comum aqui no centro e eu tenho tensões de mesmo valor, porém sinais contrários, ou seja, uma é positiva e a outra é negativa, tá? Então, eu tenho aqui do meio para cima 12, do meio para baixo menos 12. Se eu somar essas duas, ou seja, pegar a ponta de baixo e a ponta de cima, eu terei a soma dessas duas tensões, ou seja, eu terei 24 volts. Certo? Então, isso aqui é uma fonte simétrica. Tensões de mesmo valor, porém de sinais contrários. Então, o operacional, para ele funcionar, ele tem que ter uma fonte simétrica, certo? Em praticamente todas as aplicações dele. São alguns casos eu não preciso usar a fonte simétrica, mas a grande maioria dos casos eu utilizo fonte simétrica nele, tudo bem? E aí vocês vão perceber também aqui o seguinte, ó. Eu estou pegando aqui uma fonte simétrica, liguei em cima aqui a tensão positiva e embaixo a tensão negativa. Liguei o terra no meu operacional? Não. Certo? Não liguei o terra no meu operacional. Por quê? Porque ele próprio, o próprio componente já faz esse terra dentro dele. Dentro dele existe um circuito divisor de tensão, como se fosse dois resistores em série, que faz um divisor de tensão, e ele próprio gera este 0 volts internamente. Certo? Então essa tensão, na hora de alimentar o operacional, eu só aplico a tensão positiva e a tensão negativa. O terra, ou GND, como também é chamado, não vai ser colocado no operacional, mas sim no circuito que está por fora dele. Se tiver um resistor ou coisa do tipo, aí ele vai usar. Agora, o operacional em si não utiliza este terra, beleza? Aqui falando já da entrada inversora, tá? E como é que a entrada inversora funciona? Então, aqui, simular aqui o seguinte. Estou aqui a entrada inversora, né, simbolizada pelo sinal de menos, né? Então aqui tem um gerador de tensão. Estou ligando aqui uma tensão na entrada inversora, ou seja, aqui ó, VI é a tensão de entrada. Então eu entrei com a tensão inicialmente positiva, a tensão alternada, tá? Inicialmente positiva. O que aconteceu? Ao passar pelo operacional, ela vai inverter de sinal e vai amplificar. Como é que eu sei que ela amplificou, pessoal? Se vocês notarem aqui, ó, tá vendo? Ela, na hora que ela entra, é um sinal mais baixo. Na hora que sai, ele mostra um sinal mais pontiagudo. Aqui não está em escala esse desenho aqui, mas essa saída mais pontiaguda indica que esse sinal aqui aumentou de amplitude, ou seja, amplificou, tudo bem? Então, o que o operacional fez aqui nesse caso aqui? O sinal entrou pela entrada inversora com um sinal inicialmente positivo, tudo bem? Na saída aqui, ó, no VO, eu obtive um sinal invertido em 180 graus, certo? Porém, maior que a entrada. Então, ele amplificou e inverteu o sinal. No segundo momento aqui, ó, tá entrando um sinal negativo. O que ele fez? Na saída tem um sinal maior, porém positivo. Ele inverteu o sinal dos dois, tudo bem? Então, ele sempre vai fazer isso. Ele vai amplificar e inverter. Só que, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. E se aqui na entrada eu entrar com a tensão contínua? Por exemplo, vamos imaginar. Lá na minha entrada eu estou aplicando uma tensão positiva. Certo? Então aqui tem uma tensão positiva. O que vai acontecer? Se eu colocar esse sinal aqui na entrada do meu operacional,
ele vai ter o que na saída? Ele vai ter uma tensão maior, porém com sinal invertido também. Vai ser uma tensão contínua aqui na saída, porém ela estará invertida e amplificada. Tudo bem? Seguindo aqui, aqui nós temos a nossa entrada não inversora, ou seja, aqui ó, o meu gerador de tensão está entrando pelo sinal aqui de positivo. Nesse caso, eu tenho uma entrada de uma tensão alternada positiva, a minha saída ela amplificou e permaneceu na mesma fase, ou seja, a minha saída amplificou, mas manteve o mesmo sinal. Tudo bem? Então, esse tipo de circuito, ele amplifica e não inverte. Então, dependendo do que eu vou utilizar, eu preciso usar ou um circuito ou o outro circuito. Um que inverte ou que não inverte, tá? Então, depende da minha aplicação. Existem diversas aplicações que, ou às vezes, ou eu preciso inverter o sinal ou eu não preciso inverter o sinal. Depende do que eu vou trabalhar. Tudo bem? Aqui nós temos algumas características do amplificador operacional. Como sendo um CI, um circuito eletrônico, ele tem algumas características. Né? Então aqui as quais são as mais importantes, né? Impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão diferencial em malha aberta, tensão offset de saída, rejeição de modo comum e banda de passagem. Tá? Essas características sempre são analisadas segundo dois pontos de vista, considerando o amplificador operacional como ideal ou como real. É óbvio que o circuito eletrônico fabricado busca-se o ideal, mas vai ser um circuito real. Tá? Aí nós vamos ver algumas diferenças desses dois circuitos aí. Tá? Aí no caso aqui, inicialmente eu vou falar sobre essas três características aqui que nesse momento são as mais importantes para vocês. Tá? Impedância de entrada, de saída e ganho de tensão em malha aberta. Tudo bem? Só comentar por cima aqui, né? O que é impedância, pessoal? Impedância é como se fosse uma resistência, só que essa resistência ela é executada por um circuito que não é um resistor. Ou seja, um circuito que tem outras características, não somente as resistivas, ele pode ter diversas outras características. Quando a gente fala de um circuito eletrônico, eu posso ter características capacitivas, indutivas e vários outros tipos de características juntos com a resistência. Então, por isso que é chamada de impedância. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui na outra tela aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, seguindo aqui, o que é a impedância de entrada, né? Então, nós temos aqui um operacional. A impedância de entrada é como se aqui na entrada do operacional tivesse uma resistência antes de entrar realmente no circuito. Vou falar que aqui está o circuito eletrônico, tá? Então aqui eu tenho um resistor. Esse resistor aqui eu chamo de impedância de entrada. Impedância de entrada, chamado de ZI. Que é chamado de ZI. Z de impedância, I de input, entrada, certo? Qual que seria o ideal desse Z de entrada, pessoal? Esse resistor aqui, ó, como é um resistor antes do circuito eletrônico, se esse resistor tiver um valor alto, o que vai acontecer? Ele vai começar a consumir corrente aqui da entrada, certo? Então, qual que é o ideal? O ideal é esse resistor aqui ter um valor... já falei merda. Vamos lá. O ideal é esse resistor aqui ter um valor de impedância muito alto. Por que muito alto? Quanto mais alto for esse resistor aqui, menos ele vai drenar a corrente aqui da minha entrada. Certo? Então ele não vai drenar corrente nenhuma do circuito externo. Então assim, eu vou pegar somente o sinal de entrada que está entrando aqui, por exemplo, sei lá, uma senoide. Vou pegar somente a senoide e vou colocar aqui dentro do meu componente. Então, qual que é o ideal? O ideal, minha impedância de entrada ser
infinita, uma resistência infinita. Uma resistência infinita jamais vai ter consumo de corrente elétrica na entrada, certo? Este é o ideal para minha impedância de entrada. Seguindo aqui, ó, vamos lá. Cadê? Ué, sumiu o próximo desenho. Ah, eu fiz no lugar errado, que legal. Vamos lá. Vamos fazer aqui a impedância de saída, tá? E a impedância de saída é como se fosse aqui dentro tivesse um geradorzinho aqui de tensão, certo? Aqui dentro aterrado. É como se esse gerador tivesse na sequência um resistor e desse resistor fosse para a saída. Então, esse resistorzinho aqui, simbolizado por resistor, óbvio, né? Nós chamamos de impedância de saída, certo? Impedância de saída. Então, é como se fosse uma resistência em série com este gerador, tá? Esse cara aqui é o contrário da entrada, tá? Na entrada, eu precisava ter uma impedância de entrada muito alta. Aqui, se eu tiver impedância alta, então imagina que se eu tenho aqui um gerador de tensão e eu tenho um resistor em série. Se esse resistor tiver um valor de resistência alto, ele vai ter uma queda de tensão sobre ele e vai modificar a tensão de saída aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia, a impedância de série é ter um valor baixo de resistência. Ou seja, nesse caso, o ideal era que fosse zero. Zero o quê? 0 ohms. Então, só lembrando, impedância de entrada, resistência infinita, impedância de saída, zero. Isso o ideal, tá? Qual que é a outra característica que nós tínhamos lá que nós íamos comentar? Grande tensão em malha aberta, tá? Pessoal, o que é malha aberta? Nós vamos perceber que, principalmente no circuito do amplificador operacional, já perdi aqui o operacional de novo, vamos achá-lo, está aqui. Então, assim, nós vamos perceber o seguinte, pessoal. No circuito com operacional, nós trabalhamos em malha aberta e malha fechada. O que é malha aberta? Vamos aqui fazer aqui um esquema aqui do lado para nós entendermos o que é malha aberta e o que é malha fechada. São conceitos bem importantes. Então vamos lá, primeiramente. Vamos fazer aqui, ó. Malha. Está meio ruim isso aqui, não tá? Vamos apagar. Então vamos lá. Aqui, ó. Malha. Pessoal, vamos entender o que é esse conceito de malha aberta. Malha aberta, você tem aqui uma entrada, você tem aqui vamos imaginar aqui um ferro de solda. Você tem aqui um ferro de solda. Esse ferro aqui, ele simplesmente aquece, certo? Ninguém controla um ferro de solda, esse ferro de solda. Ele simplesmente, você pluga ele na tomada, ele vai aquecendo. Qual que é o limite dele? O limite dele está na resistência dele. Este aqui é um circuito de malha aberta, porque a saída não influencia no meu circuito, tudo bem? Eu não tenho interligação entre saída e entrada. Diferentemente de um circuito em malha fechada. Vamos pensar em um circuito em malha fechada, por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui a mesma ideia, só que neste momento eu tenho uma estação de solda. O que acontece na estação de solda, pessoal? Na estação de solda, lá no ferro, nós temos o quê? Nós temos um sensor. Tá? Nós temos um sensor que mede a temperatura do ferro e faz o quê? E altera a estação de solda. Então, por exemplo, vamos imaginar. Se você calibrou a sua estação de solda para, sei lá, 400 graus,
o sensor que está medindo a ponta do ferro. Vamos imaginar, se a ponta do ferro estiver a 300 graus, o que tem que fazer? Ele tem que continuar aquecendo, ou seja, aquecer mais até chegar a 400. Então, nesse momento, a estação de solda vai mandar aquecer mais o meu ferro, beleza. Mas, se o meu sensor já acusar os 400 graus, o que a estação de solda vai fazer? Ela vai parar de aquecer a ponta, porque senão vai passar de 400 graus. Tá? Então, ele vai controlando. Então, a diferença básica entre malha aberta e malha fechada é que na malha aberta eu não tenho controle de nada. Nada é controlado. Já na malha fechada eu tenho controle de todo o meu processo. A mesma coisa vem aqui no operacional. Quando nós falamos sobre amplificador, normalmente, né, assim, não é só amplificar, eu tenho que controlar essa amplificação. Certo? Se vocês for lá no som de vocês, por exemplo, no rádio, eu tenho controle de volume. Né? Então, o ideal no amplificador é controlar este ganho, podemos assim dizer. Tá? Então, no operacional, eu terei circuitos com malha aberta, ou seja, aqui esse lado de cá é a entrada, certo? A lado esquerdo aqui, ó, onde estão esses dois símbolos, são as minhas entradas. Certo? E aqui desse lado aqui é a minha saída. Ou seja, se eu tiver um circuito com malha aberta, a minha entrada não está ligada na minha saída. Mas se for um circuito em malha fechada, que eu controlo o ganho, a minha entrada vai estar conectada na minha saída. Nós já vamos falar mais sobre isso. Tudo bem? Falando de características de amplificador operacional. Operacional em malha. Vou marcar aqui, ó. O AO ideal em malha aberta, ele tem um ganho infinito. Tudo bem? Então essa é mais uma característica que nós tínhamos que falar sobre ela. Vamos continuando aqui. Tudo bem? Então nós falamos sobre essas características. Agora vamos ver um tipo de operacional. No caso aqui, ó, LM741. É um circuito que já existe, que nós podemos utilizar. Aqui está a imagem desse circuito, mas vamos primeiramente falar das características. Então aqui, ó, características. Impedância de entradas. E aí, qual que é o ideal? Nós falamos lá. O ideal é infinito. No 741 ela é de 2 megas. Tudo bem? Impedância de saída, Zout. Qual que é o ideal? 0. No 741 é quanto? 75 ohms. Beleza? Então assim, pessoal, se nós formos considerar o nosso operacional aqui só pelas impedâncias de entrada e de saída, tá? O ideal e o que tem no 741, eu posso falar que o 741 é um componente ideal, né? Por quê? Se precisaria ser infinita a impedância de entrada, mas eu estou trabalhando com 2 mega, pessoal, 2 mega ohms. 2 mega ohms em tensão contínua de 12 volts, pessoal, não vai ter corrente praticamente nenhuma. Tudo bem? Então, posso considerar como ideal. A impedância de saída também 75 ohms é uma resistência muito baixa. Dependendo do circuito, eu consigo diminuir isso aí para, sei lá, 5 ohms ou menos. Então, assim, essa impedância de saída também pode ser considerada como ideal, tá? Porque ela é muito baixa. Quando a gente fala em ganho de malha aberta, era para ser quanto? Infinito. Tudo bem? Só que no 741 é 200 mil. 200 mil para um circuitinho de eletrônica é muita coisa, pessoal. Significa, o que é 200 mil? Significa que praticamente qualquer sinal que eu colocar na entrada, a minha saída já vai estar saturada. Depois a gente comenta o que é saturação, tá? Mas é um valor muito alto. Então, assim, através dessas características aqui, nós podemos falar que o amplificador 741, o amplificador operacional 741, pode ser considerado como ideal. Beleza? Aqui do lado nós temos o desenho do amplificador operacional 741, né? Então aqui, ó, nós temos aqui no pino 7 entrada positiva, no pino 4 entrada negativa, no pino 6 é a saída de tensão, tudo bem? No pino 2 entrada inversora, no pino 3 entrada não inversora. O pino 8 não é utilizado para nada, né? Porque normalmente esse 6 ele tem número par, né?
Então, se sobrou alguma coisa, esse pino vai ficar vazio. Não tem como tirar o pino, que o encapsulamento já tem ele já, tá? E neste caso 741, o pino 1 e o pino 5 é offset. E aqui embaixo até mostra como é que eu ajusto esse offset, pessoal. O que é offset? Offset é o seguinte: se eu pegar as duas entradas do operacional, essa entrada inversora e a entrada não inversora, e aterrar essas duas entradas, ou seja, entrou 0 volts pelas duas entradas, tem que sair quanto no operacional? 0 também. Só que por características ímpares aí, de componentes aí, às vezes não sai 0, sai alguma coisinha, sei lá, 0,05 volts, 0,008 volts. Então, assim, dependendo do meu circuito, eu tenho que zerar tudo isso aí. Não posso trabalhar com esse valor mínimo que seja, mas não posso trabalhar. Então, o que eu faço? Eu faço um ajuste de offset. O que é ajustar esse offset? Zerar o operacional. Então, coloca as duas entradas lá. Essas duas aqui, a entrada é inversora e não inversora. Eu aterro as duas e meço a tensão aqui na saída. Certo? Coloco o multímetro lá, vou medindo e vou ajustando o offset. Isso aqui é um potenciômetro. Vou lá girando meu potenciômetro. A hora que a minha saída a hora que a minha saída zerar, meu operacional foi corrigido offset. Tudo bem? Lógico, isso aí não é usado em todos os casos, mas eu posso utilizar em casos específicos que eu preciso de muita precisão. Tá? Não é em todos os casos que eu vou usar isso. E aqui tem mais algumas características do 741. Né? Então, tensão de alimentação pode ser mais 22. Ele tem uma dissipação de potência de meio watt, ou seja, quase nada. Tá? A minha tensão de entrada pode ser de no máximo 22, tá? E a tensão diferencial, ou seja, entre uma entrada e outra, né, somando essas duas, pode dar 30 volts. Beleza? Aí alguém vai falar, pô, mas você está falando que aqui entre uma entrada e outra no máximo 30, e aqui em cima está falando que é 22. 22 é o mínimo para funcionar, tá? Entre uma e outra, entre as duas. Então tem que ter pelo menos 22 para ele funcionar bem. Tá? Duração de curto na saída indefinida, ou seja, ele tem uma proteção interna, tá? Para evitar que, se a saída estiver em curto-circuito, ele queime, tá? E a tensão máxima de operação é de... a temperatura máxima de operação 70 graus. Então, assim, até 70 graus ele funciona bem. Acima disso ele vai até funcionar, mas vai funcionar de forma incorreta. Isso não é legal, tá? E lá no laboratório da escola nós temos um outro operacional também muito utilizado, que é o LM358. LM358 também é um AO, só que dentro do encapsulamento do 358 eu tenho dois AOs. Então, assim, no 358 eu tenho dois AOs, no 741 eu tenho um só, mas eu tenho correção de offset. Ou seja, se eu precisar de mais precisão, eu uso 741. Se eu precisar de mais quantidade de componentes, eu utilizo o 358. E é isso. Aqui nós temos um circuito referente ao amplificador inversor, tá? Então aqui já tem aqui o circuito de realimentação. Lembra? Malha fechada, eu tenho realimentação. O que é realimentação? A minha saída estar ligada na minha entrada, ou seja, esse ponto de saída aqui, ó, está ligado na entrada aqui, tudo bem? Então eu tenho um circuito de realimentação, ou seja, este caso eu tenho ganho no meu circuito, tudo bem? Então vamos fazer aqui duas continhas básicas aqui. Então primeiramente, como é que aqui, ó, esse VI nós também chamamos de VE, tá? O que é VE? Vamos marcar aqui do lado aqui, ó, VE, tensão de entrada. Tá? V, tensão de entrada. Beleza. Este VO seria I de in, O de output, né? Então, entrada e saída. Então, esse VO eu também posso chamar de VS, fica mais fácil. O que é VS? Tensão de saída. Beleza? Então, tem aqui, ó, tensão de entrada, tensão de saída. Por conta de ser um amplificador, o que acontece? Eu tenho que ter uma equação para sair a tensão. Então, aqui, então nós vamos falar o seguinte, aqui, ó, VS
é igual a VE vezes AV, certo? Então, para calcular a tensão de saída desse circuito, esse VS aqui, ó, eu tenho que fazer essa formulinha. Então, a tensão de saída VS é igual a tensão de entrada VE vezes o AV. O que é AV? Vamos marcar aqui do lado. AV. AV é ganho de tensão. Tudo bem? Então, para esse circuito aqui, para mim saber quanto que sai de tensão, eu tenho que pegar a tensão da entrada e multiplicar pelo ganho de tensão. Ótimo. Como é que eu acho o ganho de tensão? Então, marca aqui do lado aqui, ó. AV é igual a R2 dividido por R1. Tudo bem? E neste caso, como é uma entrada inversora, nós colocamos aqui um sinal de menos. Mas por que esse sinal de menos aqui? Para indicar que a minha saída vai estar invertida. Tudo bem? Então já temos as equações. Então, tensão de saída, primeiramente, tensão de saída, quanto que é? É a tensão de entrada vezes o ganho. Quanto que é o ganho? O ganho é o resistor de realimentação dividido pelo resistor de entrada. Então, essas são as minhas fórmulas que nós vamos utilizar. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos imaginar nosso circuito, que aqui eu tenho aqui em cima um resistor. Opa, deixa eu mudar aqui. Resistor de 560 ohms. E aqui embaixo eu tenho um resistor de 470 ohms. Certo? Então sempre vamos marcar aqui, ó, AV, que é o ganho de tensão, ele é sempre o resistor da minha realimentação, né, menos aqui, ó, resistor da realimentação dividido pelo resistor da entrada, certo? Fazendo a divisão, vamos fazer a divisão aqui, né? Então, ó, 560 dividido por 470 dá um total de 1,19. Então quer dizer que 1,19 é o nosso ganho, tudo bem? Beleza, vamos imaginar que aqui, ó, o nosso VI, que eu estou aplicando aqui, vamos imaginar que é uma tensão de 4 volts, certo? Qual que vai ser a nossa tensão de saída? Então vamos lá. Tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes o ganho de tensão. Então, neste caso, tensão de saída é igual a 4, que é a tensão de entrada, vezes o ganho, que no caso aqui é menos, né, 1,19. Então, menos 1,19. Então, quer dizer que a minha tensão de saída será calculadora vezes 4. 4,76 volts. Pô, mas aumentou só isso a tensão? Sim. Por que aumentou só isso? Porque a gente tem um ganho muito baixo. Esse ganho nosso está de 1,2 praticamente. É um ganho muito baixo. Tá? Mas é só para exemplificar o processo. Tudo bem? Ah, mas eu quero uma tensão de... olha, detalhe importante aqui, ó, que eu esqueci aqui, ó. Aqui tem um sinal de menos, não tem? Então aqui também é menos. Lembra que aqui você trabalha com a entrada inversora, ou seja, entrou 4 volts positivo, saiu 4 volts negativo. Certo? Então, eu tive amplificação, mas foi uma amplificação muito pequena. Por que muito pequena? Porque os nossos resistores são muito próximos. Se eu pegasse um valor de resistência maior, aí quer dizer, se eu pegasse a diferença de resistência maior, eu teria um ganho maior. Vamos imaginar o seguinte caso aqui de novo, então. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma outra continha aqui, ó. Vamos imaginar que a gente mudou os resistores. Então, vou falar o seguinte, ó. AV é igual a 2K2, ou seja, 2.200, dividido por 1K. Então, estou imaginando que aqui, nesse momento, eu tenho um resistor de 2K2 e aqui eu tenho um resistor de 1K. Então, vai mudar agora o meu ganho, certo? Porque os resistores são diferentes. Calculadora novamente. 2.200, certo? Dividido por 1.000.
que dá 2,2. Ótimo. Então agora, nesse momento, menos, né, que é inversor, 2,2. Não é um ganho tão grande, obviamente, mas já vai dar diferença no resultado. Então vamos lá. VS vai ser igual 4, né, que é a minha entrada, vezes menos 2,2. A minha tensão VS vai ser vezes 4. Olha a minha tensão quando deu agora. 8 volts. 8,8 volts. Então percebam a diferença. Opa, esqueci de novo, ó. Menos, né? Menos 8,8. Então, assim, percebam a diferença que causou só de mudar o resistor. Né? Mas lembra que eu estou com um circuito de um amplificador. Tá? Então eu consigo controlar o ganho através dessa realimentação e consigo ter valores de tensão diferentes na minha saída. Certo? Antes que alguém pense em uma outra coisa que eu já vou falar também, eu vou fazer só um caso um pouquinho diferente aqui para vocês. Tá? O circuito é chamado de amplificador quando a saída está sendo elevada, tá? Mas eu poderia ter um outro tipo de circuito. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos pegar aqui só inverter esses dois caras aqui, ó. Vamos imaginar que eu inverti posição entre 2K2 e 1K. Tá? Vamos imaginar que eu inverti a posição dos dois. Certo? Inverti a posição dos dois. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma terceira opção aqui, ó. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. AV. Nesse caso eu inverti os dois resistores, certo? Então vai ser assim, ó. 1K dividido por 2K2. Certo? Calculadora. 1000 dividido por 2.200. Que dá um total de 0,45. Senhores, quando eu pego um valor, multiplico por zero alguma coisa, aquele valor está sendo diminuído. Certo? Então, este caso aqui, ó, vamos até calcular aqui a tensão de saída, mas vocês vão já perceber que vai ser menor que a entrada. Né? Então, aqui, ó, VS igual, né? Tensão de entrada aqui é 4 vezes o ganho, que é menos 0,5. Tensão VS vai dar quanto? 0,5 não, 0,45. Vamos acertar aqui. Então, 0,45. Pega a calculadora, né? Vamos lá. 0,45 vezes 4. Total de 1,81 volts. Então, assim, percebam que eu entrei com tensão, porém, como os meus resistores estavam em posição invertidas e o ganho deu menor que zero, a minha tensão de saída deu menor que a de entrada. Pode acontecer isso? Pode, sempre acontece essas coisas. Agora, nesse caso aqui, nós não falamos que meu circuito é amplificador. No caso, ele é um atenuador. O que é um atenuador? O atenuador pega um sinal de entrada maior e deixa o sinal de saída menor. É o contrário do amplificador. O amplificador aumenta, o atenuador diminui. Beleza? Dois detalhes aqui para finalizar o amplificador inversor. Todos os sinais, as saídas foram negativas. Por quê? Porque, inclusive aqui, né? 81 também é negativo, né? 81. Todos foram negativas por quê? Porque minha entrada foi positiva, mais 4. E eu estou trabalhando com a entrada inversora, então sempre vai ser negativo. Agora, se eu entrasse com a tensão negativa, todas as minhas saídas seriam positivas. Certo? Então é isso que funciona. Aí uma outra coisa também que possivelmente o pessoal vai pensar, deve estar pensando aí nesse momento, é o seguinte. No rádio, o amplificador do rádio funciona como? Aqui eu tenho um circuito combinado aqui,
Que ao invés de eu ter um resistor fixo, eu vou ter um potenciômetro, que é um resistor variável, ou seja, eu consigo mexer no ganho. Se eu colocar um ganho mais baixo, o som fica baixo. Se eu aumentar o meu ganho, meu som vai aumentando, porque eu estou aumentando o ganho, certo? Então é isso. Agora nós iremos para o próximo. Vamos voltar lá na apresentação. Aqui. Qual que é o próximo? O próximo é o amplificador não inversor, tá? Então é basicamente a mesma ideia do primeiro, né? Então aqui eu tenho os dois resistores, só que nesse caso, para essa configuração específica, foi feita uma modificação. Em vez de entrar com o sinal aqui no resistor, está entrando aqui com a tensão na entrada não inversora. Por que isso é feito? Porque a entrada não inversora ela é mais estável com relação a essa questão de ganho. Então, essa realimentação normalmente é feita pela entrada inversora. Tudo bem? Só por isso. Mas, vamos lá. A mesma ideia do outro persiste aqui, né? Então, assim, mesma ideia. Tensão de saída, que é a que eu tenho aqui desse lado aqui, tensão de saída, ela vai ser igual a tensão de entrada vezes o ganho de tensão. Isso não muda, tá? Essa formulinha é para amplificador geral, genérico. Todos eles vão utilizar a mesma fórmula da tensão de saída. O que muda é a forma do ganho. Neste caso, ganho de tensão, ele é igual a R2 sobre R1. Porém, eu tenho mais uma coisa para aumentar. Aqui vai aumentar o seguinte, ó, mais 1. Por que mais 1? Porque está sendo utilizado duas entradas. Pelo fato de eu ter utilizado essas duas entradas, eu acrescento esse mais 1 aqui na minha fórmula. Só por isso. Vamos ao exemplo. Tá? Se porventura eu tivesse colocando essa tensão aqui na entrada do resistor 1 aqui, eu não tinha aquele mais 1 da fórmula. Tá? Mas como foi colocado, embaixo eu tenho mais 1. Vamos aí pensar num outro caso agora. Então vamos lá. Imaginemos que aqui eu tenho um resistor aqui de 1K5 e aqui eu tenho um resistor de 1K. Beleza? Então a primeira forma, ganho de tensão. O ganho de tensão é igual a resistor 2, 1K5, dividido pelo resistor 1, que é 1K, mais 1. Então nem precisa de calculadora aqui, né? 1.500 dividido por 1.000, 1,5 mais 1, 2,5. Tá? Então aqui é o ganho 2,5. Não tem sinal de menos, não tem mais nada, porque aqui não vai inverter. Beleza, vamos colocar aqui um valor de entrada, sei lá, de 3 volts. Minha tensão de entrada. Então, tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes o ganho de tensão. Tensão de saída é igual a 3 vezes 2,5, certo? Então, neste caso, a minha tensão de saída vai ser 7,5. Beleza? Então, 7,5 volts. Entrou tensão positiva, saiu tensão positiva. Se porventura eu tivesse entrado com tensão negativa, sairia tensão negativa, porque esse circuito aqui ele não inverte. Certo? Se porventura os meus resistores estivessem invertidos e eu tivesse um ganho menor, né? Nesse caso não ia dar, mas por conta do mais 1, mas dependendo da situação, posso ter um ganho menor que 0. Então, ele também funcionaria como um atenuador também. Da mesma forma do anterior. Beleza? Mas as demais regrinhas aqui também servem. Beleza? Vamos continuar. Aqui nós vamos mostrar o próximo. Aqui no próximo nós temos um somador de tensão. E aí nós temos alguns tipos de somador de tensão. Trouxe aqui o mais básico de todos. O mais básico de todos é quando todos os resistores são iguais. Quando todos os resistores são iguais,
eu tenho simplesmente na saída a soma de todos. Só que percebam aqui o seguinte, aqui estou somando todos, porém tem um sinalzinho de negativo na frente. Por quê? Porque eu estou utilizando a entrada inversora. Então vai ter sempre essa inversão de sinal na minha saída. Então vamos fazer aqui um exemplo. Então vamos imaginar alguns exemplos, tá? Vamos pensar no exemplo mais simples primeiro. Então vamos falar inicialmente o seguinte. Entrei aqui com 1 volt, 2, 1 e 3. Vamos imaginar que essas aqui são tensões e eu estou entrando no meu circuito somador de tensão. Tá? Esse aqui é um circuito somador de tensão. Daqui que vem também a parte do operacional, né? Do nome operacional, por causa de operações matemáticas. Certo? Então, como todos os resistores são iguais, eu vou simplesmente somar as tensões. Então, 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6, com mais 1, 7. Então, neste caso aqui, ó, a minha tensão de saída é quanto? Menos 7 volts. Por que menos? Porque está entrando pela entrada inversora. E 7 é a soma dessas minhas tensões. Beleza? Então, circuito somador bem simples. Vamos pensar num outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou entrando aqui com 2 volts. Eu estou entrando aqui com menos 3 volts. Eu estou entrando aqui com 1 volt. E menos 2, vai. Nada bem maluca. Agora eu vou somar essa entrada. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. 0 com menos 2 dá menos 2. Menos 2 inverte. Minha tensão de saída é igual a 2 volts. É um negócio bem maluco, mas é isso, tá, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com sinais de tensão. Então a soma é meio maluca assim mesmo, tá? Algumas pessoas vão achar diferença com matemática, mas é isso aqui mesmo, tudo bem? Então, são vetores de tensão. Então eu tenho o sinal de 2 positivo e o sinal de 3 negativo. Quem prevalece? O 3. Então, subtraiu 3 de 2, então ficou menos 1. Se eu tinha menos 1 e eu estou somando com mais 1, eu tenho um para baixo e um para cima, então vai dar 0. Tá? E aí eu desci 2 porque tinha 2 negativo. Então, aqui na entrada do operacional, teoricamente está entrando aqui menos 2. Inverte, vira 2 positivo. E esse é um circuito somador. Poderia ter circuitos somadores diferentes. Eu poderia ter esse resistor aqui de forma diferente, então tirei um ganho aqui no meu circuito. Ou eu posso ter cada resistor diferente. Se eu tiver cada resistor diferente, significa que cada entrada minha vai ter um certo ganho. Eu vou ter que calcular ganho por ganho em separado. Então depende muito da minha aplicação. Mostrei apenas o mais simples para vocês, mas eu posso ter outros mais complexos. Depende do que eu quero utilizar. Beleza? E para finalizar, o mais trabalhoso de todos, vou dizer assim, vai ficar mais simples, não, o mais trabalhoso de todos, porém o nosso alvo, porque nós vamos utilizar ele na próxima aula para fazer um ensaio com o nosso comparador de tensão. Pessoal, começando o comparador de tensão, ele é um circuito em malha aberta, certo? Por ser em malha aberta, vocês lembram no início, eu tenho aqui um ganho infinito, certo? Por ser malha aberta, por ser um ganho infinito, vou voltar para aqui, fica mais fácil de mexer aqui, fica mais fácil de escrever. Se ele funcionar, funcionou. Vamos lá. Pessoal, nesse circuito aqui, eu posso ter apenas 3 saídas. Ó, eu só posso ter 3 saídas. Nos outros que a gente comentou até agora, eu posso ter N saídas, porque é um circuito que tem uma variação de tensão e tudo mais. Esse aqui eu só tenho 3 saídas possíveis, tá? Então, a primeira saída possível, 0. Se as duas tensões forem contrárias, vai sair 0. Ou se as duas tensões de entradas forem 0,
vai ter que sair 0. Tudo bem? Então essa é a minha primeira possível saída, 0. Segunda possível saída, saturação positiva. Já falo que é saturação. E a minha terceira possível saída é saturação negativa. Vamos lá, o que é saturação, pessoal? Saturação é o seguinte: nós estamos falando de um amplificador, ou seja, ele vai aumentar o som, ele tem um limite para chegar. Esse amplificador operacional, ele vai amplificando a tensão. Só que chega uma hora que não dá para aumentar mais, porque eu já estou no limite de alimentação dele. Tá? Então, assim, não tem como eu aumentar mais além do meu limite. A minha saída eu vou falar que está saturada. Né? Vamos voltar aqui. Né? Vamos voltar nesse cara aqui, ó. Vamos voltar aqui só para a gente fazer um teste, só para vocês. Esse aqui. Vamos imaginar que eu estou usando esse amplificador aqui, inversor. Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer um outro circuito aqui do lado. Aqui, ó. Com base nesse amplificador aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, que vamos imaginar que tem um ganho seguinte, ó. Ganho de tensão é igual a, sei lá, vamos pegar um resistor aqui, ó, de 27K e vamos pegar aqui um resistor de 2K2. Só para ter um valor de ganho bem alto, tá? Vamos fazer a continha, né? Então, 27 dividido por 2,2 nos dá um total de 12,27. Então quer dizer que o nosso ganho aqui nesse caso aqui, ó, é 12,27. Se tratando de um inversor, é menos 12. Tudo bem? Simples. Beleza, agora vamos pensar aqui na tensão de saída. Tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes o ganho de tensão. Beleza? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o mesmo caso aqui. A minha tensão de entrada era 4. Vamos fazer com 4 também. 4 vezes 12,27. Tensão de saída vai ser, então, vamos fazer aqui, ó, 12,27 vezes 4. 49,09. 49,09 volts. Só que percebam o seguinte. Este operacional foi alimentado com 49 volts? Não. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos falar que ele foi alimentado com 15 volts e embaixo menos 15 volts. Pergunta. Aqui é menos, né? Porque é inversor. Se o máximo que foi alimentado foi menos 15, será que a saída dele vai chegar a menos 49? Não. Não dá. Não tem como. Tá? Por quê? Porque a saída dele, o máximo dela vai ser o quê? O máximo que o componente foi alimentado. Não tem como sair com mais do que isso. Não tem como. É incabível. Tudo bem? Então, assim, o máximo de saída que eu posso ter é a alimentação. Não dá para ter mais do que ela. Então, se o meu cálculo aqui deu mais que a alimentação, eu digo que o meu circuito está saturado. Ou seja, ultrapassou o limite. Quer pensar no outro exemplo de saturação, pessoal? Torneira. Você vai lá desrosqueando a torneira. Vai aumentando o fluxo de água. Vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que você está rodando ali a torneira e não aumenta mais a água. Por quê? Porque saturou, chegou no limite. Por mais que eu abra aquilo ali, não vai aumentar mais o volume de água, porque já chegou no limite, já saturou. É o mesmo caso aqui, ó. Eu coloquei um ganho tão alto que a minha saída vai saturar. Então não tem como eu ter uma saída mais alta, porque o operacional não cria tensão alguma, ele apenas pega a tensão de entrada e com base no valor de alimentação ele consegue colocar uma tensão na saída. Mas tudo isso tem um limite, certo? Não dá para trabalhar além do limite. Então assim, aqui, ó, pelo fato do meu operacional não ter realimentação, o que vai acontecer? O ganho dele é muito alto.
Então, qualquer coisa que entre, ele vai multiplicar por um número muito alto e vai dar um número muito alto na saída. Então, a gente fala que a saída está saturada, porque chegou no limite. Certo? Como a saída está muito alta, ela chegou no limite, então nós temos aí a saturação. Então, primeira parte. Eu tenho 3 saídas apenas nesse circuito. Pode ser zero, pode ser saturação positiva, pode ser saturação negativa. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver as possíveis saídas desse circuito aqui. Já que nós já sabemos o que pode acontecer, nós vamos ver as saídas aqui. Então, agora vai ter que ser um festival de tinta colorida aqui agora. Vamos lá. Então, ó, primeiro exemplo, vamos imaginar que eu estou entrando aqui com 5 volts e com 7 volts, certo? Ambas tensões positivas. Então, eu entrei com 5 volts e com 7. Qual que é a maior das duas? 7. Tudo bem? 7 volts é maior e 7 volts está na entrada não inversora. O 7 prevalece na minha saída. Neste caso, a minha saída vai ser o quê? Saturação, todos são saturação, tá? Mas eu vou aqui a saturação, neste caso, positiva. Tudo bem? Porque a saída todas as saídas vão saturar. Como o meu valor maior aqui é positivo, saturação positiva. Então vamos falar que esse aqui é o primeiro caso. Número 1, vou colocar um pontinho aqui. Então, número 1, saturação positiva. Vamos fazer aqui do lado o número 2. Número 2, vamos imaginar que eu estou entrando com 3 volts e entrando com menos 5 volts. Mesma pergunta do anterior, então aqui é a segunda saída. Qual que é a maior? 3 ou menos 5? Algumas pessoas vão falar 3. Não, tá errado. Eu estou perguntando qual que é o maior, não qual que é o mais positivo. A gente tem mania de achar que o maior é o número mais positivo. Tá errado. Qual que é o número que tem maior potencial nesses dois casos? Potencial, estou falando potencial elétrico. 3 ou 5? 5, óbvio, é que 5 é negativo, mas é o 5 que é o maior. Então, o 5 prevalece. Então, 5 é maior, porém ele é menos 5 e está na entrada não inversora. Então, qual é a minha saída nesse caso? Saturação, né? Negativa, porque ele advém de uma entrada negativa. Tudo bem? Então, primeiro caso, saturação positiva, segundo caso, saturação negativa. Beleza. Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso. Vamos imaginar que eu entrei aqui com menos 3 volts. E aqui eu entrando com menos 1 volt. Beleza? Então eu entrei com menos 3 na entrada inversora, com menos 1 na entrada não inversora. Qual que é o maior? Menos 3. Certo? Então aqui, ó, terceiro caso, eu tenho o quê? Uma saturação. Menos 3 é maior? É maior. Só que aqui eu estou na entrada negativa, inversora. Então esse sinal vai inverter. Então minha saída é uma saturação positiva. Eu sei que essa parte vai ser meio confusa, mas é o que temos. Beleza? Terceiro caso. Então a minha entrada na inversora é maior, ela prevaleceu, e na saída eu vou ter uma saturação positiva porque ela vai inverter o sinal. E o quarto caso, vamos falar que aqui nós temos aqui, ó, nós temos aqui 7 volts e aqui nós temos 2 volts. Qual que é maior? O 7 volts é maior que o 2. Mas 7 volts está na entrada inversora. Então, no nosso quarto caso, nós temos uma saturação negativa. Porque, apesar do número maior ser positivo, ele está na entrada inversora, então vai inverter. Então, virou saturação negativa. Certo? Quinto caso. Entrei com 0
com 0. Qual que é maior? Não existe. Os dois são iguais. Quinto caso vai ser... Qual que é a minha saída? 0 volts. Isso aqui é muito difícil de acontecer, tá? É muito difícil de acontecer isso, porque aqui você vai ter, sei lá, vamos imaginar que aqui, ó, esse primeiro caso é 0,0001. Aí o de baixo é 0,00009. É quase igual, mas pra você conseguir essa diferença aqui é muito difícil, tá? Mas acontece de ter a saída com 0 também. Difícil, mas acontece. Beleza, pessoal? Acho que falando aí do comparador de tensão. Comparador de tensão basicamente é isso. Eu imagino que nós falamos o básico aí do amplificador operacional. Espero que vocês tenham entendido, gostado do material, gostado da aula. Dúvidas, voltem no vídeo, veja novamente, veja quantas vezes quiserem, né? Alguma pergunta inicial, faça nos comentários, mas em sala de aula a gente vai tirar mais algumas dúvidas na hora de fazer o ensaio também. O ensaio é bem interessante. Beleza, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!